Você sabia que Invocação do Mal foi baseado em uma história real? O que aconteceu com a família Perron foi muito mais assustador do que o que foi mostrado no cinema. Portas que se fechavam sozinhas, objetos que se moviam sem explicação, vozes sussurrando no meio da noite. E então, algo muito pior começou a acontecer. Algo que ninguém conseguiria explicar. Em 1971, a família Perron se mudou para uma fazenda em Harrisville, Rhode Island. 5 filhas. Uma casa enorme, isolada. Era para ser um novo começo, mas acabou se tornando um pesadelo. No início, tudo parecia normal. Até que batidas começaram a ser ouvidas nas paredes à noite. Objetos desapareciam e eram encontrados em lugares impossíveis. Portas e janelas se trancavam sozinhas. O relógio da casa sempre parava às 3h07 da manhã. Seria coincidência ou um sinal. E então, as aparições começaram. A fazenda tinha um passado sombrio. Ela pertenceu a Bathsheba Sherman, uma mulher acusada de praticar bruxaria e sacrifícios. Dizem que Bathsheba sacrificou uma criança para forças sombrias e, antes de morrer, lançou uma maldição sobre aquela casa. Os vizinhos sempre falavam sobre eventos estranhos que aconteciam ali. Relatavam gritos durante a madrugada, animais aparecendo mortos sem explicação e aparições de uma mulher vestindo roupas antigas. Os antigos moradores afirmavam que sentiam a presença de algo invisível, um peso no ar e uma sensação constante de que estavam sendo observados. As filhas dos Perron começaram a ver uma figura feminina de aparência assustadora, sempre parada no canto do quarto, observando. Carolyn Perron, a mãe, sentia-se fraca, como se algo sugasse sua energia. As crianças começaram a ter pesadelos constantes, até que uma noite, tudo mudou. Carolyn acordou no meio da madrugada, sentindo que estava sendo sufocada. Ela tentou gritar, mas não conseguia. Sentiu mãos invisíveis pressionando seu peito. Quando finalmente conseguiu se mover, viu uma figura parada no canto do quarto. Uma mulher, rosto desfigurado, olhos vazios. Ela sussurrou algo incompreensível e desapareceu. A partir daquela noite, as manifestações se intensificaram. Os cachorros começaram a latir para o nada. Objetos eram arremessados do nada. Quadros caíam das paredes. E o mais assustador, os membros da família acordavam com marcas de arranhões pelo corpo. Uma das filhas chegou a ser puxada da cama por uma força invisível. Mas havia algo ainda mais aterrorizante. A família começou a ver portas se abrindo lentamente, sozinhas, e sombras passando de um cômodo para outro. Vozes começaram a ser ouvidas no meio da noite. Às vezes, era um sussurro, chamando pelo nome das crianças. Outras vezes, risadas distantes. Carolyn começou a apresentar hematomas no corpo, sem explicação. Ela alegava ouvir alguém ordenando que ela deixasse a casa, mas a família não tinha para onde ir. Foi então que chamaram Wade e Lorraine Warren. Os Warren tinham investigado inúmeros casos paranormais, mas, segundo Lorraine, aquela casa possuía uma energia única, algo mais maligno do que eles já haviam encontrado. Quando entraram na casa, Lorraine afirmou ter sentido uma presença sombria observando-a. Era como se o próprio mal estivesse ali, dentro daquela casa, espreitando cada movimento. Ed Warren, um demonologista experiente, começou a coletar evidências. Gravadores captaram vozes sussurrantes, objetos se moviam diante de seus olhos e até mesmo os equipamentos eletrônicos falhavam sem explicação. A situação piorou quando os Warren tentaram realizar uma sessão espírita. Eles queriam entender quem ou o que estava assombrando aquela casa. E foi aí que tudo saiu do controle.
Carolyn começou a falar em uma língua desconhecida. Seu corpo foi arremessado contra as paredes. A sessão teve que ser interrompida às pressas. Mas algo pior aconteceu naquela noite. Lorraine disse que nunca sentiu tanto medo em toda a sua carreira. Ela afirmou que havia algo na casa que não queria ser expulso. Os dias seguintes foram ainda mais intensos. Durante a noite, as crianças acordavam com os cobertores sendo puxados de seus corpos. As portas do porão batiam com força, mesmo quando estavam trancadas. O próprio Ed Warren relatou que, em um momento, sentiu um peso extremo sobre seus ombros, como se estivesse sendo empurrado para o chão. E então, um dos momentos mais assustadores aconteceu. Carolyn desapareceu dentro da casa por horas. A família a encontrou no porão, imóvel, murmurando palavras sem sentido. Depois desse evento, os Warren tomaram uma decisão radical. Eles aconselharam a família Perron a sair da casa imediatamente. Segundo Lorraine, não havia como exorcizar aquela entidade. Ela era antiga, poderosa e não queria ir embora. Depois da investigação dos Warren, a família Perron decidiu sair da casa. Não suportavam mais o terror diário. E, estranhamente, depois que se mudaram, as manifestações cessaram. Mas a casa continua lá. E muitos dizem que quem passa por perto sente uma presença fria observando. Alguns visitantes afirmam ouvir sussurros vindos do interior, mesmo quando a casa está completamente vazia. Os céticos argumentam que os Warren poderiam ter influenciado a família com sugestões, levando-os a acreditar que estavam sendo atormentados por algo sobrenatural. Mas como explicar os eventos captados nas gravações? As vozes, os ruídos, as manifestações. Até hoje, essa história permanece como um dos casos paranormais mais documentados da história. Muitos tentaram investigar, por conta própria, mas ninguém conseguiu chegar a uma conclusão definitiva. A casa, apesar dos anos, continua sendo um dos locais mais temidos. Investigações independentes foram feitas, e algumas captaram estranhas distorções nas imagens e sons inexplicáveis. Especialistas tentaram encontrar explicações racionais, mas nunca chegaram a um consenso. O caso da família Perron inspirou invocação do mal, mas até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela casa. Os Perron fugiram e nunca mais voltaram, mas a casa continua lá, e quem se atreve a visitá-la diz sentir algo estranho, um frio repentino, objetos que mudam de lugar, a sensação de que alguém está bem atrás de você. Seria apenas imaginação, ou algo ainda está ali, esperando. Mas a pergunta que não quer calar: se você estivesse nessa casa, você teria coragem de passar uma noite lá? E você, acredita que essa história foi real ou apenas uma lenda? Se estivesse naquela casa, o que faria? Comente aqui sua opinião. E se quiser mais mistérios como esse, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.